Palavra do Senhor, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, de 8 a 10, que diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sabendo que diz em Apocalipse 22, versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Aquele que prometeu voltar é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então esta palavra profética revela-nos que nestes últimos dias, zombadores, incitados por paixões carnais, ridicularizariam a volta de Jesus, duvidando da palavra de Deus. No tempo em que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, já havia muitos escarnecedores, mas nesse fim de tempos a situação é bem pior. Não está fácil, a situação cada dia que se passa fica mais complicada. E falando de o arrebatamento, entendendo a promessa da vinda de Jesus, então a qualquer momento os crentes, os filhos de Deus, serão arrebatados da terra e levados vivos ao céu por Jesus Cristo, transformados naquele momento. Seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, segundo o que nos diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Significa o ato com o que o Senhor Jesus arrancará deste mundo a sua igreja, como o noivo que vem buscar a sua noiva. Nos disse lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23, o apóstolo Paulo falando. Arrebatamento é o encontro do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja para a grande festa nupcial. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se apresentou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, conforme Apocalipse 19, versículo 7 e versículo 8. A igreja se ataviou como uma noiva para receber o seu esposo, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estas bodas, porém, só poderão serem realizadas no céu e não na terra. Porque antes morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aqueles que estiverem vivos serão, nesta ocasião, terão seus corpos transformados e serão arrebatados com os santos para encontrar com o Senhor nos ares. Paulo chama o arrebatamento de bendita esperança, para Tito, capítulo 2, versículo 12, quando ele escrevia, até o versículo 13. Para ele, a esperança de estar com Cristo no céu era a principal motivação para uma vida piedosa, ao ensinar a respeito da ceia do Senhor, mediante o pão e o cálice. Paulo observou que isto seria feito até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Ele disse fazer isso todas as vezes até que ele venha. Então esta é a esperança inabalável do cristianismo. Foi a vinda de Jesus ao nosso encontro.
Deus revelou a Paulo em detalhes neste glorioso acontecimento. Porém, a base da esperança do crente em relação a este assunto tão importante está na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, quando ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, aleluia. João 14:3. Esta promessa foi feita na noite em que ele foi traído. O dia do Senhor é um fato que promete-nos. O dia do Senhor chegará repentinamente, sem aviso. Será um tempo no qual todo o universo será abalado desde as suas bases, um tempo em que terá lugar o julgamento, a condenação dos pecadores, um tempo de terror, de juízo divino para as pessoas que não aceitaram a Cristo. Por isso, nós nos empenhamos de estar aqui para pregar essa palavra, para você despertar, meu prezado rádio ouvinte, amigo. Aceite a Cristo enquanto você tem vida, porque o dia de amanhã não nos pertence. Em várias profecias do Antigo Testamento pode-se encontrar a expressão o dia do Senhor, ou Jeová, que se refere ao juízo de Israel e das nações gentílicas e ao tempo da grande tribulação, do modo geral que nós sabemos pela Bíblia Sagrada. Então estas profecias às vezes se referem a algo que ia acontecer em um futuro imediato, mas muitos referem-se também a um juízo muito remoto e que procede por pouco o tempo da restauração profética de Israel. Então, no Novo Testamento, as expressões do dia do Senhor, que se referem ao tempo entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus Cristo, que será nesse dia em que a igreja receberá o seu galardão e será unida a Cristo ao tempo, aleluia, das bodas do Cordeiro lá nas mansões celestiais. Aleluia. Encontra-se ainda no Novo Testamento a expressão o dia do Senhor, que se refere também à renovação da terra por fogo sobrenatural. Os céus que agora existem, será tudo queimado, vai descer fogo do céu, vai queimar tudo, será tudo purificado e haverá novos céus e nova terra, segundo a palavra do Senhor, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais a vida de um homem carnal, mas sim toda a igreja do Senhor ao lado do Senhor, e aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida, que não foram viver ao lado do Senhor, foram lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então, nós vemos aqui também a certeza da vinda do Senhor. Essa é a promessa do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus prometeu voltar e levar os santos para si mesmo, conforme João 14:1-3. Esta é a promessa que ele nos levará para os céus, para a casa do Pai, junto ao Senhor. Esclareceu-lhe que haveria alguma demora para a sua volta. Por isso, teriam de estar preparados para o momento da sua vida. Então, a promessa do Senhor, aleluia, são fiéis. O próprio Senhor, ele asseverou-nos, glória a Deus, dizendo o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Então Elias também sabia com absoluta segurança que seria arrebatado de entre os seus. É o que nos diz lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. E ele sabia. Então você também deve saber. Jesus está voltando. Ele fala sim que vai nos levar, tirar daqui da terra. Irmão, em tempo de dificuldade, de tanta ansiedade que o povo vive, é o momento que a gente tem que estar mais atento, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Há algumas semelhanças entre o que aconteceu com a igreja hoje e o que foi vivido por Elias naquela época, em sua época, entre elas, e a certeza, aquela certeza que seria arrebatado. Então, quando Elias perguntou a Eliseu o que este queria dele, já havia dito, já tinha falado: não se sabe quando, nem como, nem em que dimensão que ele seria tomado da terra para as alturas. Porém, o Senhor, glória a Deus, não faz coisa alguma sem primeiro
revelar aos seus servos e seus filhos aqui na terra. É o que diz lá em Amós 3:7. A igreja do Senhor, desde o seu começo, sabe que será arrebatada. Desde o momento que você aceita Jesus, você sabe sim que vai ter o arrebatamento e em breve Jesus vai nos tirar daqui da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui deste mundo. Esta mensagem não somente foi um consolo, mas principalmente um dos fundamentos principais da igreja. Aceitar Jesus é ter confiança em Cristo, que seus pecados são perdoados e você fica na condição de a qualquer momento subir para as mansões celestiais. Por isso que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, como Jesus disse, onde a traça ferrugem e tudo consome, o ladrão consome, mas ajuntar tesouro no céu, onde não existe isso, e lá está o nosso tesouro, porque Jesus já foi preparar. O que é o nosso tesouro no céu? É o nosso galardão. Eis que cedo vem, disse o Senhor, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meu irmão, a atitude de expectativa da igreja hoje, sinais que precederão ao arrebatamento, são sinais previstos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, falsos cristos e falsos profetas, é o que nos diz Mateus 24, versículo 5. Nunca houve tantos falsos cristos e falsos profetas como em nossos dias. A verdade é que eles estão aí disfarçados como ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles aparentam fé, pureza e também espiritualidade, mas na prática não demonstram essas virtudes, são incrédulos, desonestos e infiéis. Sinais de guerras e rumores, guerras, como disse Jesus em Mateus 24:6, rumores são as guerras frias, guerras de nervos para amedrontar e influenciar, quer dizer, deixar as pessoas tristes, conturbadas, desanimadas, psicologicamente falando. Então, meu irmão, é uma situação lamentável que a gente sabe hoje. Então são as mais terríveis guerras, pois causam aos homens ansiedades e intranquilidade, traz à pessoa esse tipo de coisa. O mundo vive inseguro e muitas outras coisas que a gente observa pela palavra de Deus. Então, meu irmão, fome, esperte, angústias e traições, o aumento desenfreado de crimes em todas partes do mundo apavoram os homens que não têm mais tranquilidade nas ruas de suas cidades e em seus próprios lares. Vivemos na época da intranquilidade, do tranquilizante para dormir. Isso é triste, isso é lamentável. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, a multiplicação da iniquidade campeia. O pecado alastra-se de forma exacerbada. Cada momento a gente ouve notícias que a gente ouve de pessoas, de um mundo que está conturbado, todo mundo triste, desanimado, sem ter uma saída. Mas nós te apresentamos aqui a saída. É Jesus Cristo, nosso Salvador, para que você tenha a certeza de que em breve você sai daqui desse mundo tão intolerável que está. Você vai sair daqui e vai morar nas mansões celestiais, aceitando a Jesus, tendo a plena convicção que Jesus Cristo em breve está voltando para levar a sua igreja. Não há uma data predeterminada. Aqui muitos serão tentados a seguir o exemplo do mau servo, conforme diz Mateus 24, 45 a 51. Muitos estão aí de uma forma triste, querendo seguir aquelas maus doutrinas, aqueles maus ensinamentos, que muitos estão dizendo aí, você tem que pagar 10% para ser salvo, você tem que fazer isso. Meu irmão, você só tem que confessar Jesus, você só tem que aceitar o Senhor e ficar na plena convicção de que em breve você subirá às mansões celestiais. Embora Jesus tenha declarado que sua volta seria muito tempo depois, conforme Mateus 25, 19, também repetiu várias vezes que seria repentina e ainda inesperada a sua volta, o momento da sua vinda. Os discípulos, eles perguntaram a Jesus a respeito do tempo em que o reino seria restaurado. E Jesus respondeu, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7. Em outras palavras, estas datas, meus amados irmãos, não eram da responsabilidade deles.
a atenção dos crentes deve ser em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! E no cumprimento fiel da grande comissão de pregar a palavra do Senhor. A palavra das 10 virgens mortas, quando lá em Mateus, ele qualificou as virgens como nécias e prudentes. Ele salientou a atitude de prontificação e espera como qualidade necessária aos genuínos capítulos da palavra, os verdadeiros discípulos que esperam a volta de Cristo para qualquer momento, preparados com uma lâmpada bem acesa. É isso que nós temos que estar preparado, e traz aí, portanto, a conclusão de nossas vidas entre as últimas palavras de Jesus que estão as da sua volta. Eis que presto venho, trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, os zombadores podem até dizer: onde está a promessa da sua vinda? Lá em 2 Pedro 3 e 4. Deve-se lembrar, porém, Deus, nosso Senhor, não considera o tempo da mesma maneira que o homem. Devemos, pois, meus amados irmãos, estar alerta e vigilante, cada um em sua própria posição, esperando o dia da vinda do Senhor. Aquele que professa uma realidade, como nós vemos aqui, que tem uma religião formal, fria, sem vitalidade e sem fé, mesmo estando arrolado em uma igreja evangélica, poderá ficar aqui com o sofrimento da grande tribulação. O essencial para ser arrebatado é estar com Cristo no coração e permanecer fiel a Ele até o fim. Aleluia! Esta é a nossa palavra. Jesus está voltando a qualquer momento para buscar a sua igreja, a qual Ele comprou com o seu precioso sangue, tá bom? Vamos aguardar. A qualquer momento vai desaparecer um povo aqui na terra. E você que está aguardando, aguarde com esperança. Você que não está aguardando, se interesse, procure aguardar, procure compreender essa palavra, que essa palavra ela é verdadeira, é a palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento tão importante de estarmos aqui levando a tua palavra àqueles que nos ouvem. Senhor, toca no coração de cada um, fortalece na fé e ajuda, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que sejam eles curados, e fortalece, meu Pai, a cada um de nós para que possamos despertar e ficar aguardando o dia da tua vinda, meu Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós suplicamos e nós te agradecemos desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre. Sei que está